Então, nesse vídeo, eu vou fazer um resumo da aula do dia 17/6 no Centro de Mídias. Então, a aula do dia 17/6 foi a segunda parte de matrizes, onde eles fizeram as operações. O primeiro desafio foi uma operação de subtração. Então, considere as matrizes MP. Então, aqui está a matriz M e aqui está a matriz P. Encontre a matriz N, que é igual a M menos P. Então, vocês teriam que subtrair a matriz M menos a matriz P. Então, para subtrair, eu subtraio o elemento que está nas mesmas posições. Então, por exemplo, nessa matriz M, o que está nessa posição aqui é o 1, e aqui é o 0. Então, eu tenho que fazer 1 menos 0, que vai dar 1. Aqui é o 2, e aqui é o menos 1. Então, 2 menos 1. Então, já tem o menos da fórmula e o menos do número, então vai ficar mais. Então, vai ficar 2, menos e menos dá mais, 2 mais 1, 3. 3 menos 1, que vai dar 2. Menos 1, menos e menos vai dar mais, então vai ficar menos 1 mais 2 é 1. 0 menos 0 é 0. Menos 2, menos 1, menos 3. 4 menos 3. Menos e menos vai dar mais. 4 mais 3 é 7. Menos 3 menos 2, que vai ser menos 5. 5 menos 1, 4. Então, vocês têm que pegar os elementos da mesma posição e subtrair. Não, presta atenção na regra de sinal, porque o menos da fórmula e o menos do elemento, ele muda. Então, menos com menos fica mais, no caso. Menos e menos, ele fica mais. Presta atenção na regrinha de sinal. Na atividade 1, dada a matriz A, encontre B, que é igual a 5 vezes a matriz A. Então, quando eu quero multiplicar o número real por uma matriz, basta multiplicar todos os elementos dessa matriz por esse número. Então, por exemplo, aqui tem a matriz A. Eu tenho que encontrar a matriz B, que é 5 vezes essa matriz. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1,5 dá 5,5. 5 vezes 1/3, 5 terços. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 terços, 5 vezes 2 dá 10 e copia o terço aqui. Vai ficar 10 terços. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, meio. 5 vezes 3 dá 15 e copia o meio. Então, vai ficar 15 meios. 5 vezes 1, 5. Multiplicação de matrizes. Então, na multiplicação de matrizes, tem uma condição para acontecer para que seja possível a realização de uma multiplicação de matriz. Dadas as matrizes A igual a EJ, M por N, quer dizer, o número de linhas M por N colunas, e uma matriz B, BJ, N linhas e P colunas. Para que o produto A vezes B, para multiplicar o A vezes o B, para que seja possível, é necessário que o número de colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B. Então, para ser possível a multiplicação entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Exemplo aqui, seja a matriz A 2 por 3 e a matriz B 3 por 1. Então, quer dizer que uma matriz A que tem 2 linhas e 3 colunas, e uma matriz B, 3 linhas e 1 coluna. Então, nesse caso aqui, é possível a multiplicação, porque o número de colunas 3 colunas da primeira, é igual ao número de linhas da segunda. Então, nesse caso, é possível. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz B, 3 por 1, 3 linhas e 1 coluna. E uma matriz A de 2 linhas e 3 colunas. Então, nesse caso, não é possível, porque aqui o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. Então, só é possível se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Exemplo de multiplicação. Então, considere as matrizes A e a matriz B. Então, você vai encontrar uma matriz C, que é igual a A vezes B. Então, primeiro você vai ter que verificar quantas colunas tem a matriz A. 1, 2. Tem 2 colunas. E quantas linhas tem a matriz B? Também é 2 linhas. Então, 2 colunas por 2 linhas. Então, aqui é possível a multiplicação. Para multiplicar matrizes, eu tenho que multiplicar linha por coluna. Então, essa linha da primeira multiplica as 2 colunas. E a segunda linha da primeira multiplica as 2 colunas. Então, a primeira linha tem o 2 e o 0.
Você vai multiplicar pela coluna. Então, o primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna. O segundo da linha com o segundo da coluna. Então, vai ficar aqui 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 2, que dá 0. Já multipliquei a primeira linha com a primeira coluna. Dá um espaço, vai multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Primeiro da linha com o primeiro da coluna, segundo da linha com o segundo da coluna. 2 vezes 4 dá 8. 0 vezes menos 8 dá menos 0. 0 nem tem sinal, mas vamos colocar menos 0 porque é mais e menos. Faz regrinha de sinal. Agora, já multipliquei a primeira linha com as duas colunas. Vou para a segunda linha. Então, a segunda linha tem 6 e 7, você vai multiplicar com as duas colunas. Então, primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna. Segundo elemento da linha com o segundo da coluna. Se eu vou multiplicar a segunda linha, eu tenho que colocar tudo na segunda linha. 6 vezes 0 dá 0. 7 vezes 2, 14. Mais 14, porque os sinais dos dois são positivos. Já multipliquei a primeira linha com a primeira coluna, agora eu vou aliás, já multipliquei a segunda linha com a primeira coluna, agora eu vou com a segunda linha com a segunda coluna. Então, 6 vezes 4, 24. 7 vezes menos 8, mais e menos 48. Agora eu tenho que fazer o resultado. 0 mais 0 vai dar 0, 8 tira 0 vai dar 8, 0 mais 14 dá 14, 24 menos 48 dá menos 32. Então, esse aqui é a matriz C, que é o resultado. Na atividade 2, dada a matriz D, encontre a matriz F, que é igual a D ao quadrado. Então, D ao quadrado quer dizer que eu vou multiplicar essa matriz D duas vezes. Então, vai ser a matriz D vezes a matriz D. Então, para multiplicar, eu sei que eu vou multiplicar linha por todas as colunas. Então, aqui são 3 linhas, vou multiplicar por todas as colunas. Então, primeira linha, eu vou multiplicar por todas as colunas. Então, se eu vou multiplicar a primeira linha, eu vou colocar tudo na primeira linha. Então, o primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna. Menos 6 vezes menos 6, menos e menos dá mais. Então, vai dar mais 36. Mais 4 vezes 1 dá mais 4. 0 vezes menos 6 dá 0. Como mais e menos dá menos, 0 não tem sinal, mas eu coloquei menos só para fazer a regrinha. Mais com menos, menos. Agora, já multipliquei a primeira linha com a primeira coluna. Dá um espaço, um intervalo aqui. Primeira linha vai multiplicar com a segunda coluna. Então, menos 6 vezes 4, menos 24. 4 vezes 1, mais 4. 0 vezes 0 dá 0. Então, eu já multipliquei a primeira com a segunda. Dá um espaço. Agora, vai multiplicar a primeira com a terceira. Menos 6 vezes 0 dá 0. Mais 4 vezes mais 4 dá mais 16. Positivo, positivo, continua positivo. 0 vezes 6 dá 0. Então, eu já multipliquei a primeira linha com todas. Esquece a primeira linha, agora eu vou para a segunda linha. Então, a segunda linha vai ser 1, 1 e 4, vai multiplicar com as 3 colunas. Então, primeira linha com a primeira coluna. 1 vezes menos 6, menos 6. 1 vezes 1, mais 1. 4 vezes menos 6, menos 24. Mais e menos dá menos. Já foi a primeira com a primeira, agora eu vou fazer a primeira com a segunda. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 1, 4 vezes 0 é 0, que é com a coluna. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 dá 1, e 4 vezes 0 é 0. Agora, a segunda linha com a terceira coluna. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 6, 24. Já foi a segunda linha, já foi com todas as colunas. Agora, eu vou para a última linha com todas as colunas. Se é terceira linha, eu vou escrever tudo na terceira linha. Menos 6, a terceira linha com a primeira agora. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. 0 vezes 1 dá 0, mais 0. 6 vezes menos 6, menos 36. Já foi a terceira com a primeira. Agora, eu vou fazer a terceira com a segunda coluna. Menos 6 vezes 4, menos 24. Mais 0 vezes 1, mais 0. 6 vezes 0, 0. Já foi a terceira linha com a segunda. Agora, a terceira com a terceira. A última linha com a última coluna.
Menos 6 vezes 0 dá 0. 0 vezes 4 também é 0. 6 vezes 6, 36. Agora tem que juntar todas essas multiplicações que vocês fizeram. Então, mais 36 com mais 4 menos 0 vai dar 40. Menos 24 com mais 4 mais 0 dá menos 20. 0 mais 16 e mais 0 dá 16. Menos 6 mais 1 dá menos 5, menos 24, menos 29. 4 mais 1 dá 5, 4 mais 24 dá 28, 36 menos 36 dá 0, menos 24 mais 0 e mais 0 dá menos 24, 0 mais 0 mais 36 dá 36.